Resolvi gravar esse vídeo para falar com vocês rapidinho a respeito de um assunto que tem sido recorrente nas redes sociais, que são as eleições que acontecem agora em outubro, que irão eleger os novos conselheiros tutelares, tá? Então, de modo bem resumido e bem sucinto, eu vou abordar quais são as atribuições de um conselheiro tutelar. Bom, o conselheiro tutelar, ele atende crianças e adolescentes que têm os seus direitos violados, ele aconselha pais ou responsáveis e ele pode aplicar medidas de proteção recorrendo aos órgãos responsáveis e competentes, como, por exemplo, o Ministério Público. Então, diante disso, a gente logo percebe que crianças e adolescentes, eles não violam os seus direitos, eles têm os direitos violados. E, infelizmente, algumas vezes eu pude assistir conselheiros tutelares chamando a atenção de crianças como se elas fossem responsáveis por tudo que acontece com elas, né? E o que não é verdade, né? Na verdade, elas fluem de acordo com aquilo que elas recebem. Então, eu vou fazer uma analogia rapidinho. Imaginando que um indivíduo ele é um prédio, né? O prédio ele tem fundação. Um prédio ele não desmorona lá pelo último andar. Alguma coisa acontece na base dele que aí começa a ressonância e ele começa a desmoronar aos poucos. Sabe, assim é a nossa vida. Assim é a vida de uma criança. Então, a gente tem que considerar de suma importância esse papel. Por quê? Porque hoje quando a gente para observar, e não precisa também pesquisar muito não, a gente vê um número elevado de adolescentes, né, cometendo suicídio. Não tem como justificar um ato desse senão pela má fundação, né? Por alguma coisa que ficou lá atrás, que causou um trauma psicológico. E o Conselho Federal de Psicologia, ele diz que um indivíduo, ele precisa em média de 12 anos até que ele consiga ter uma autonomia cognitiva e emocional sem que ele haja, né, sob fortes influências. Na verdade, não é que é a partir dos 12, né? É em média. E o Código Civil, ele também diz que são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Sabe? Então, a gente vê que tanto a psicologia quanto o direito reconhece uma fragilidade e uma vulnerabilidade psicológica em crianças e adolescentes. Tá? Então, quando a gente pensar em criança e adolescente, a gente tem que pensar nos responsáveis, tá bom? Então, humildemente, eu gostaria de trazer para vocês algumas considerações que eu julgo relevante antes da gente escolher os nossos candidatos. Primeiro, onde está o coração desse candidato, né? Será que esse candidato ele tem consciência das atribuições futuras? Será que ele tem consciência do que ele vai fazer? Sabe? Será que ele ouviu falar do Estatuto da Criança e do Adolescente no ato da inscrição ou ele já conhecia? Né? Será que esse candidato ele tá com o coração voltado para aquilo que ele vai ser destinado a fazer? Ou ele tá querendo uma fonte de renda? Eu sei que é difícil a gente falar isso, pessoal, mas é necessário, sabe? Porque a gente sabe que existem situações em que não dá pra gente pensar só em ganhar dinheiro, né? Segundo ponto, e que entra como pré-requisito para quem resolveu participar, é considerar, já que é pré-requisito a idoneidade moral, então a gente também tem o direito de avaliar, né? A boa conduta da pessoa, os bons costumes, a respeitabilidade da pessoa, tá? A gente conhece o histórico, tá? Isso é importante também. E para mim, pessoal, o mais importante e último
É a gente considerar que a nossa vida civil, que a nossa vida como cidadão, ela é muito mais espiritual do que a gente imagina. Por quê? Porque criança, ela é legado, criança, desculpa, é herança, né? E a criança cabe a gente deixar um legado. Então fica aqui a minha dica para vocês, tá bom? Até mais. Boa votação.